Bem-vindos ao Expresso Consciência, o podcast que coloca ciência e inovação para conversar com os grandes desafios da sustentabilidade. Nessa temporada especial, a gente está explorando como a inteligência artificial, a ciência e práticas sustentáveis podem se unir para transformar setores inteiros da economia. Eu sou Liliane, sou engenheira ambiental, estrategista em sustentabilidade e fundadora da Smart Cycle. E na Smart Cycle ajuda empresas, tanto no Brasil quanto na Europa, a transformar desafios ambientais em oportunidades de negócio, combinando inteligência artificial com soluções práticas da sustentabilidade. Hoje eu tenho a honra de receber uma convidada que conecta a pesquisa científica de ponta com impactos reais na transição energética, a professora Daiana, da Universidade Federal de Alagoas. A Daiana é engenheira química, doutora pela Unicamp e dedica sua carreira ao desenvolvimento de processos tecnológicos limpos e bioprocessos sustentáveis. Seu foco está na valorização de resíduos agroindustriais, transformando o que antes era descartado em fontes de energia limpa, como biohidrogênio, etanol e biodiesel. Além disso, é especialista em processos de separação, simulação de bioreatores e otimização de processos para aumentar a eficiência da produção sustentável. Daiana, é um grande prazer ter você aqui com a gente no Expresso Consciência. Oi, pessoal. Liliane, muito obrigada pelo convite. Uma honra enorme ter sido convidada para participar do Expresso Consciência, um podcast que trata sobre temas de alta relevância global, e falar sobre responsabilidade no gerenciamento de resíduos sólidos, seus impactos na matriz energética, configura um grande desafio para a sociedade atual. O mundo inteiro está buscando, alternativas para reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Como o aproveitamento de resíduos sólidos ele pode produzir energia e hidrogênio para mudar o futuro da matriz energética? Liliane, a gente tem uma preocupação, né, enorme, uma preocupação mundial com a sustentabilidade e redução da dependência de combustíveis fósseis, e isso impulsiona por fontes alternativas de energia. Essas alternativas de energia destaca-se, uma delas, né, o aproveitamento dos resíduos sólidos urbanos. E nesse aproveitamento a gente tem a geração de energia por hidrogênio, por biogás. Essas energias, essas abordagens não apenas contribuem para a mitigação, né, da poluição ambiental, especialmente em países como o Brasil, que configura entre os maiores produtores de resíduos plásticos do mundo, né, como também reduz a pressão sobre fontes fósseis altamente poluentes, como o carvão mineral. O Brasil, apesar de possuir uma matriz relativamente diversificada, né, ainda depende de combustíveis, né, das fontes fósseis, em cerca de quase 36% da sua composição, né, e ele se enquadra como o quarto produtor de lixo plástico do mundo. Então, as políticas nacionais de resíduos sólidos, né, elas entram como uma estratégia, né, para essa transição energética, propor essa valorização dos resíduos e o incentivo à economia, né? Então, a sustentabilidade, a eficiência energética não é apenas uma necessidade de oferecer uma demanda adequada de energia para atender às necessidades futuras, né? Mas também de modo que esteja em consonância com a preservação dos recursos naturais, que ofereça serviços básicos, como energia renovável, a população que ainda também não tem acesso, né, minimize os conflitos geopolíticos entre países devido à alta demanda energética. Então, é todo um contexto, né, que gera em torno dessa nova onda de produção de energias renováveis. Com certeza, ainda mais nessa era, da inteligência artificial que demanda muita energia. Então, basicamente, a sustentabilidade acaba sendo uma das melhores estratégias, para ser utilizadas. E você poderia compartilhar um exemplo de como que esses resíduos industriais, como lodo doméstico ou até resíduos da suinocultura, podem ser transformados em biocombustível ou hidrogênio? E quais são os benefícios ambientais e econômicos que surgem dessa transformação? A gente tem os resíduos industriais, o lodo doméstico, que seria, né, o esgoto, incluindo os resíduos de suinocultura. Eles podem ser transformados em energia, principalmente em processos de conversão biológica, conversões térmicas também,
tá? Grande parte dele devido à alta carga orgânica, Uhum. tá? E aí ele pode ser transformado em biogás e hidrogênio. Inicialmente, eles agregam-se ao esgoto sanitário, né, os despejos industriais, parcelas de águas provenientes de precipitações pluviométricas, né, de mananciais subterrâneos, e isso é importante para que a gente consiga, através dessa quantidade, né, de efluentes e resíduos, mitigar os impactos causados por eles, atender às normas ambientais vigentes. Para isso, a gente tem que executar, né, processos físicos, químicos, biológicos. Por quê? Porque traz todo um impacto, né? Como se falou, impacto ambiental, né? Ele vai reduzir a emissão do gás de efeito estufa, que seria principalmente o metano e o CO2. Nós temos o tratamento sustentável de resíduos urbanos e agroindustriais, né? Que nós temos em grande escala, né? No mundo todo. Substituição de fertilizantes químicos, que seria um subproduto, né, da produção dessa energia, diminuição da poluição hídrica, do solo. E aí, nos econômicos, a gente pode indicar como redução do custo operacional, né, propriedade rural, comercialização do biometano, hidrogênio, geração de créditos de carbono, né, estímulo a novas cadeias. Se a gente for pensar em exemplos aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, Santa Catarina, né, um dos maiores polos de produção de suinocultura do Brasil, tá? E eles implantaram um sistema que trata o resíduo de granjas suínas, gera biogás e produz biofertilizantes. Então, alguns desses projetos já estão sendo, estão tendo incentivos e parcerias com empresas de tecnologia para converter também esse biogás em hidrogênio verde. Uhum. Tá? Nós temos também em São Paulo, né, que o prefeito, em 2024, ele assinou um decreto com regras para aquisição de biometano e sua incorporação progressiva à frota de transporte público e de veículos de coleta da cidade. Então, isso também é um marco importante, né, para o Brasil, né, e observa-se também a preocupação, né, geopolítica do impacto desses resíduos no Brasil e no mundo. Exatamente, a geopolítica ficou bastante focada no capital natural agora, né? Então, cada vez mais o mundo está realmente enfocado nessa questão do manejo, do bom manejo dos recursos naturais. E a gente sabe que a pesquisa, ela vai avançando, mas levar isso da universidade para a indústria em grande escala ainda é um grande desafio. Então, você pode dar, assim, quais são os exemplos, né, hoje, das maiores barreiras para que essa tecnologia sejam adotadas amplamente? Nós temos uma diversidade, né, uma multiplicidade de desafios, né, e barreiras tecnológicas, institucional, econômicas, regulatórias, tá? Quando a gente pensa, né, na universidade e em relação à indústria, tá? A gente tem um baixo grau de maturidade tecnológica ainda dentro das universidades, tá? Dentre elas, a gente tem a dificuldade de escalabilidade no laboratório, falta de padronização metodológica, né, para diferentes tipos de resíduo, tá? E aí, temos que essa integração, né, e investimento para esse setor, né, também é escasso, né, o incentivo à pesquisa, implantação de projetos pilotos com parceria público-privada, escassez de profissionais. A gente sabe que esse tipo de energia ele demanda um alto investimento inicial, né, principalmente na instalação de biodigestores, unidades de reforma, né, e, né, perante a isso a gente observa, né, um entrave que está relacionada à ausência de linhas de crédito específica e incentivos fiscais, subsídios combustíveis fósseis que distorcem a competitividade, tá? Falta de marcos legais claros para comercialização e injeção do biometano e hidrogênio nas redes,
burocracia, seja no licenciamento de projetos com resíduos, inexistência de políticas nacionais de depreciação do carbono. Então, a gente observa que, apesar do alto potencial técnico ambiental, a conversão de resíduos em biocombustíveis, hidrogênio, de uma forma geral, é necessário para o enfrentamento dessas barreiras. São ações coordenadas entre políticas públicas, financiamento, pesquisa aplicada e conscientização social. Exatamente, tentar integrar cada vez mais também. Acho que quanto mais conhecimento também as pessoas têm em relação às oportunidades e como fazer esses tipos de projetos, quais são os investimentos iniciais, mas qual a compensação desse investimento ao longo dos anos. Então, saber fazer esse cálculo também, eu acho que cada vez mais conhecimento vai ajudando também nessa integração, né, da tecnologia com as políticas públicas e também com os investimentos. E quando a gente olha para os próximos 5 a 10 anos, qual que seria o papel do hidrogênio verde e de origem dos resíduos sólidos no avanço dessa transição energética? O Brasil e a Europa, eles podem ser os protagonistas nessa corrida? Vamos lá, vamos pensar primeiro na questão do hidrogênio, né? O hidrogênio, a gente tem uma escala de cores, né, que representa o hidrogênio, temos hidrogênio verde, hidrogênio marrom, hidrogênio cinza, né, e cada um indica a sua fonte. No hidrogênio verde, tá, ele é produzido por eletrólise da água, como energia renovável, a solar e a eólica, e ele é apontado como um vetor energético crucial para setores de difícil eletrificação direta, como indústria pesada, transporte pesado. E aí, espera-se que esse crescimento na capacidade instalada global, ele vai impulsionar metas climáticas, né, como, por exemplo, o Acordo de Paris e compromissos nacionais. Hidrogênio de resíduos sólidos, tá? A gente pode pensar, por exemplo, a produção de biogás gerado pela gestão anaeróbica desses resíduos sólidos, que aí engloba resíduos provenientes do domésticos, dejetos agropecuários, ele vai agregar valor ao lixo, né, e fecha o ciclo de nutrientes e reduções de metano. Tá? Em se tratando do Brasil, ele possui, sim, condições excepcionais para liderar, né, a produção de hidrogênio renovável. Ele avançou na regulamentação de um setor que vem ganhando cada vez mais atenção no mundo, que seria o biometano. Recentemente, o Ministério de Minas e Energia concluiu a minuta do decreto que cria o Programa de Incentivo ao Biometano, uma iniciativa prevista na Lei do Combustível do Futuro, e ela deve ser enviada ao Planato aí nos próximos dias. Então, assim, historicamente, o Brasil sempre se destacou na produção de biocombustíveis. No caso, nós temos o etanol, produzido a partir da cana-de-açúcar. Então, mostra como políticas públicas e investimento em tecnologia podem consolidar, né, esse tipo de energia renovável e competitiva. Tá? Se a gente observar, né, o surgimento de políticas de incentivo ao biometano, agora olhando das tendências globais em direção à descarbonização da economia, a gente observa que os países europeus, né, a Alemanha, a Dinamarca, ele já implementou programas consolidados de uso do biometano, em transporte público e distribuição de gás. Tá? A União Europeia, ela já definiu o hidrogênio como pilar central do Plano de Ação para o Clima e Energia. Já existe investimento maciço em eletrolisadores, infraestrutura de transporte. Lidera, né, atualmente em estruturação de mercado e políticas públicas, mas a parceria em recursos renováveis e biomassa com o Brasil é fundamental para que o sucesso da economia do hidrogênio ocorra em escala mundial. Então, cada país ele tem, né, sua fonte, né, de incentivo, né, e ele deve investir nisso para que consiga, né, ser representado como protagonistas da transição energética. Com certeza, o potencial tá aí, né, basicamente. E para os líderes empresariais e os gestores da sustentabilidade que querem se posicionar na vanguarda da transição energética,
qual seria o primeiro passo para começar a integrar projetos de reaproveitamento de resíduos e produção de energia limpa? A primeira coisa que a gente pensa, quando se trata de projetos, é a questão do reaproveitamento dos resíduos, né, para produção de energia limpa. Realizar um diagnóstico detalhado da cadeia produtiva, né, e da gestão de resíduos da empresa. Então, mapear os tipos e volume de resíduos gerados, identificar o potencial de conversão para cada tipo de resíduo, avaliar o perfil energético e as oportunidades de substituição parcial ou total, biogás, biometano, hidrogênio e as outras fontes renováveis. A gente sabe que as fontes renováveis veio como uma parcela aditiva e não como substituição, né, dos combustíveis fósseis. Analisar todo o cenário regulatório, né, e a infraestrutura para a implantação desse tipo de tecnologia. Tá? Com esses diagnósticos, é possível traçar um plano de ação escalonável, definindo meta, investimento, parceiros estratégicos, para assim iniciar o projeto piloto, né, com um risco mais baixo e alto potencial de retorno ambiental e econômico. Não, muito interessante. E Dai, muito obrigada por compartilhar sua trajetória e essa visão sobre como a ciência pode acelerar a transição energética por meio, né, do reaproveitamento de resíduos. A sua pesquisa ela mostra como que a inovação e também a sustentabilidade ela caminha lado a lado. Bom, se quiser dar algumas últimas palavras, eu deixo a palavra com você. Obrigada, Liliane, pelo convite. Foi ótimo participar. Espero que o que a gente compartilhou aqui ajude quem está ouvindo a repensar como lidar com esses resíduos e o valor agregado que eles possuem, né, e o impacto positivo deles na transição energética mundial. Obrigada. Com certeza, obrigada, Dai. E para você que nos acompanha, eu deixo aqui um convite especial. Participe do nosso workshop da Smart Cycle, feito para líderes empresariais e gestores de sustentabilidade que querem usar a inteligência artificial para poder aumentar a eficiência, reduzir os custos e cumprir com as exigências legais da sustentabilidade do mercado. Mais detalhes do workshop e o link para inscrição eu deixo aqui na descrição do episódio e também nas redes sociais. E continue acompanhando o podcast, sempre com um expresso rápido aqui de conhecimento. Compartilhe esse episódio também com quem precisa ouvir essa mensagem. E não esquece de se inscrever no canal também para poder receber as notificações do próximo episódio. Assim você também garante, né, as conversas transformadoras que a gente está tendo aqui com especialistas que estão redefinindo o futuro sustentável. A gente se vê no próximo episódio.